Oi, crianças, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia de nossas aulas extras. Não esqueçam de acompanhar os seus professores, né? A gente está aí vivendo esses dias difíceis, mas a gente não pode deixar, né, o desânimo nos abater. A qualquer momento isso tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal, certo? Então, meus amores, para a apostila de humanidade de hoje, nós vamos iniciar na apostila 3, né? Volume 3, na unidade 4, o capítulo 5, que vai falar um pouquinho das aparências, movimentos e reflexões filosóficas. Afinal de contas, enquanto sociedade, né, nós refletimos, vivemos e analisamos de várias formas, né, vários aspectos da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, esse capítulo 5 vai tratar aí a questão das aparências e do movimento na reflexão da filosofia. Por quê? A gente vai começar aí a falar sobre dois filósofos, né, chamado Heráclito, né, que trabalhava, né, tinha um pensamento de que tudo flui, tudo pode acontecer, e o Parmênides, né, que é aquele filósofo, né, o ser né, um ser existente, participativo, andando no caminho da verdade, e que não né, é importante a gente se permitir essa participação enquanto ser social, tá bom? A gente vai falar então, as diversas perspectivas filosóficas em torno do ser, a questão do movimento e do ser em Heráclito. Então, nós temos aí, a filosofia nasceu na Grécia no final do século 7 a.C. Esse AC, né, a gente já viu, nós já falamos, representa antes de Cristo, com uma tentativa de conhecer o mundo de maneira racional. Ao estudarmos o surgimento da filosofia, podemos notar que os primeiros filósofos se perguntavam de onde vêm todos os seres, por que se transformam e por que desaparecem. Também se perguntam o que poderia ser conhecido pelos sentidos, o que poderia ser conhecido pelo pensamento e qual desses conhecimentos seria mais seguro. Dentre os filósofos antigos, dois se destacam por assumirem posições radicalmente opostas, ou seja, com dois pensamentos bem diferentes. Como vocês viram aí, o Heráclito, né, é aquele filósofo que dizia que tudo poderia acontecer, né, que tudo flui. E o Parmênides, né, que é aquele ser participativo, atuante, vendo a verdade como fonte de tudo. Então, o Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. O primeiro dizia, né, que é o Heráclito, que o que há de real no mundo é a mudança e que a identidade é apenas uma ilusão. Já o segundo, pelo contrário, afirmava que a identidade é real, enquanto a mudança é uma ilusão. Segundo Heráclito, a natureza do mundo é um fluxo perpétuo, isto é, tudo está em constante transformação, e este é o princípio de tudo o que existe. Quando, por meio dos sentidos, percebemos a identidade de algo, isto não passa de uma ilusão, pois o nosso pensamento nos permite saber que tudo está a todo momento tornando-se o contrário de si mesmo. O dia se transforma em noite e a noite se transforma em dia. O frio se torna quente e o quente frio. O úmido se torna seco e o seco se torna úmido. Assim, Heráclito conclui que tudo o que percebemos como idêntico a si mesmo é, na verdade, um permanente estado de mudança gerado pela tensão entre os opostos e a identidade não passa de uma aparência. Vamos destacar
Aí pode até circular, onde a gente começou aí, ó, segundo Heráclito, tá? Até a aparência, né? Que é onde a gente terminou de ler aí. Então, como a gente viu aí em cima, Heráclito acreditava na mudança. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Esse trecho aí. Heráclito acreditava na mudança o tempo todo, né? Essa aí é o pensamento dele. Tudo flui. A gente passa por transformações diárias, né? Ele deu vários exemplos aí dessa mudança, né? Que o frio se torna quente, o dia se torna noite, o úmido pode secar, enfim, ele seguiu aí essa teoria de que tudo na vida da gente é uma mudança. Para demonstrar sua teoria, o filósofo usa o exemplo de um rio e diz: ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Dessa forma, ele queria dizer que, apesar de parecer o mesmo rio, na realidade, quando se entra nele pela segunda vez, tudo já mudou. Suas águas não são mais as mesmas, nem tampouco a pessoa que se banha nele. Enfim, ele segue aí essa trilha de ficar comparando, né, o ser dessa forma. Se a gente for parar para analisar, algumas coisas mudam, né? A gente cresce, com uma idade a gente está com um pensamento, mas com mais idade a gente tem outro, e ele fez essa comparação aí com o rio, tá? Aí agora a gente vai ver Parmênides, o que ele pensava. Por sua vez, vai dizer que tudo que existe é imutável e o princípio de tudo é a identidade. Então, quando percebemos por meio dos sentidos a mudança das coisas, isto é apenas uma ilusão, pois podemos entender por meio do pensamento que tudo que existe é uma única coisa imutável e idêntica. Inclusive, só podemos pensar nas coisas que existem porque há uma identidade nela, uma imutabilidade. Portanto, se algo deixasse de ser o que é constante, não poderíamos pensar naquilo, pois já teria deixado de ser o que é. Para os filósofos, nossos sentidos nos apresentam aquilo que está em constante mudança. O dia se transforma na noite, a noite se transforma em dia, o frio se torna quente e o quente frio. O úmido se torna seco e o seco se torna úmido. Mas como é possível pensar em algo que é e não é ao mesmo tempo? Segundo Parmênides, não é possível, e justamente por isso conhecer e compreender aquilo que é idêntico e imutável. Se o ser torna-se o contrário de si mesmo, deixará de ser, ou seja, se tornará o nada, e aquilo que não é não pode ser pensado. Então, ele já trabalha nessa linha aí de que, né, as coisas se tornam imutáveis, né, se caminhar por esse pensamento do Heráclito, tá? Então, eles têm aí uma oposição no pensar. Então, vamos ver aí agora quais são as características, né, do Heráclito. Mobilismo. Então, ó, o obscuro, máxima, tudo flui. Todas as coisas estão em um estado permanente de movimento e mudança. A harmonia é o resultado do conflito de opostos. Fogo, metáfora do aspecto dinâmico do real. Valorização do conhecimento sensível. Logos, princípio, razão divina que confere sentido à realidade em constante fluxo, né, dessa mudança. E quais são os principais pensamentos de Parmênides? Monismo, considerado o pai da lógica formal. Máxima, o ser é, o não ser não é. A afirmação da unidade fundamental de todas as coisas.
Princípios lógicos, né? Identidade, o que é, e não contradição, ou é ou não é, tá? Crítica do conhecimento sensível, ser como ser pensante, homem pensante. Então, o que a gente precisa entender, né? Porque filosofia, né, a gente tem que assim, ler várias vezes, procurar entender, porque são pensamentos, não? São filosofias que a gente tenta pegar e trazer para a nossa realidade, né? O que eu, enquanto ser, posso estar fazendo para mudar, para ficar inserido socialmente, o que eu posso trabalhar em mim para que seja a mudança, tá? Na sequência, a gente tem aí um exercíciozinho de fixação na página 6, para fechar esse nosso assunto de hoje. As frases a seguir expressam os pensamentos de Heráclito e de Parmênides. Com base no que você conheceu sobre cada filósofo, assinale com a letra H as frases de Heráclito e com a letra P as frases de Parmênides. Então, de acordo com o que a gente leu, conversou aqui, vocês vão usar H para Heráclito e P para Parmênides, tá bom? Daqui a pouco eu coloco aqui a correção para vocês. Beijos!